Olá, eu sou Érica Reis e estou aqui para contar uma história que começou na cidade de São Paulo em 1971. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes. Uma história de gente visionária, empreendedora, pioneira. Gente que coloca os interesses dos supermercadistas em primeiro lugar. E essa história é da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Ela será contada por meio de relatos de presidentes. Um grupo muito especial que, com trabalho, dedicação e paixão, transforma sonhos em realidade. Sr. Francisco, como foi a experiência de ser o primeiro presidente da então recém-criada APAS? É uma experiência ótima, criando uma entidade de venda ímpar no Brasil, quando não tínhamos experiência de supermercado, e encontramos muita dificuldade no começo, porque a população não estava habituada a comprar sábado e domingo. Aos poucos fomos cativando a população com a variedade de preços, a variedade de mercadoria e melhores preços. Então surgiu as dificuldades normais na democracia, mas nos unimos e fizemos uma política de bom preço, tudo para conquistarmos a população. Quando começamos a conquistar a população, surgiu o problema dos sindicatos. Os sindicatos foram contra a abertura do supermercado sábado, domingos e feriados. Mas com a união de todos e o apoio do Delfim Neto, conseguimos contornar a situação e tivemos o apoio total da população. Bem, eu gostaria de terminar com uma palavra, uma característica que defina a sua gestão. Então, a gestão é eficiente. Sr. João, queria primeiramente agradecer a disponibilidade de o senhor ter vindo aqui, conversar conosco e falar um pouco da história. Eu também agradeço a oportunidade que vocês me dão de contar um pouco da minha história. Um pouco que foi uma participação muito grande dentro da própria história da APAS. Foi. Como foi a época que o senhor começou a fazer parte da APAS? Na época, o Fernando Pacheco de Castro achou que eu era a pessoa indicada. Eu não concordava com isso porque havia muita gente com mais experiência do que eu, que a minha experiência era no setor de contabilidade e não no setor varejista. Mas com o apoio dele, ele se ofereceu para me socorrer toda vez que fosse necessário. Eu acabei aceitando o cargo. Como era o contexto econômico na época da primeira gestão do senhor? Bom, nós vivíamos uma época do tabelamento, na época da Sunab. Então era uma época onde a liberdade do comércio era muito controlada, porque os preços eram tabelados, especialmente os preços de gêneros alimentícios. Então havia uma fiscalização muito intensa nas empresas que vendiam alimentos. E como era o dia a dia de ser um executivo, de ser um representante da APAS? Bom, na época o setor era novo, nós éramos solicitados para muitas entrevistas, a própria imprensa ainda não estava muito afeita ao setor, porque
o setor era de feiras e armazéns de secos e molhados. E o supermercado veio assim como uma espécie de universidade do setor. Acabou sendo uma espécie de escola. Como foi a formação da sede mesmo, da APAS? A organização política ou de relacionamento? Bom, eu convidei os comerciantes da época mais experientes, mais antigos, e com isso formamos uma equipe para a associação poder exercer o seu papel de orientação aos associados e desempenhar o papel que devia desempenhar como um membro associativo. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Vamos falar então da história da APAS e o seu marido, que fez parte, né, de toda essa história, foi pioneiro em diversos sentidos. O Fernando teve que trabalhar muito para abrir o Silvas. Mas aí veio uma turma, um outro grupo que quis fazer o supermercado. Então eles abriram o Pega e Pague. Ele se dedicava totalmente a tudo que ele era convidado, tudo. Ele gostava muito desse meio de ambiente, tudo. Ele era muito expansivo, sabe? Empreendedor. Empreendedor, era muito. Qual era o objetivo dele? Bom, quando ele começou com esse negócio de supermercados, ele se encantou por isso, então ele se dedicou totalmente. Ele foi presidente da Abras e depois da APAS. Qual era a missão dele na APAS? Ah, Estar à frente à APAS, representar não, a APAS. ele ficava à frente e organizava tudo, as reuniões, as conversas, Mediação entre fornecedores, supermercadista. E como era o relacionamento lá dentro? Era muito bom, todo mundo. Foi um sucesso. Hoje a APAS é uma associação imensa, né, de grande magnitude, representatividade, o número de associados é muito grande. Como a senhora acha que ele viria, como ele enxergaria a APAS hoje? Ele ficaria realizado? Estaria, muito realizado. Ele morreu muito cedo, morreu com 62 anos, de coração. Mas ele era muito dedicado, ele tinha amor a esse negócio. E se ele estivesse aqui hoje, a senhora acha que ele ainda estaria envolvido? Ainda. Você estaria. Agora, em uma palavra, se a senhora pudesse falar sobre a gestão dele, a participação dele, não só na APAS, mas como homem empreendedor que ele foi, qual seria? Eu sou muito suspeita. Ele era uma pessoa dedicadérrima e muito capaz, muito. Tanto prova que tudo foi um sucesso que ele fez, né? E ele inspirava diversas pessoas. Todo mundo ficou... Ele ficou o rei do supermercado, era o pai do supermercado. E o senhor fez parte disso bem lá no comecinho, nos anos 70, né, que é uma realidade bem diferente do que é hoje, época de ditadura. Como foi então assumir a presidência da APAS? A APAS inicialmente utilizou o mesmo imóvel da Abras e os mesmos associados. Nós tínhamos naquela época primordialmente a função de regular o abastecimento. Os problemas que nós tínhamos sempre era em razão da falta de abastecimento. Nós trabalhávamos 24 horas por dia, exclusivamente em função de abastecimento. Posteriormente, eu me tornei o coordenador de abastecimento do Brasil, pela Abras e pelo Ministério da Fazenda.
Porque uma das funções nossas, junto ao poder público, foi inspirar confiança no nosso trabalho. Isso, felizmente, nós conseguimos. E como o senhor define, então, a sua gestão, sua participação na APAS? Veja bem, eu tenho a impressão que a organização da APAS, por volta de 1970, na década de 1970, não só beneficiou os associados, como a população consumidora e principalmente o governo. Porque o governo, nesse caso, teve um canal de confiança para atingir o consumidor. Eu interpreto dessa maneira o sucesso da APAS. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação. E por que o senhor aceitou o cargo de presidência? Eu aceitei até por... eu achei que tinha condições de cumprir um dever. Eu achava que era preciso que alguém tomasse conta dessa associação sem qualquer interesse político, e sim interesse social. 15 anos de dedicação à APAS, à associação. Como era dividir o tempo entre o seu trabalho, o seu negócio, sua família e a associação? Bem, o tempo, às vezes, a família talvez tenha sido a mais sacrificada, porque a gente acabava dando maior atenção aos deveres profissionais. Mas tudo se resolveu porque, havendo boa vontade e você tendo também devoção e ajuda, também Então valeu a pena. valeu a pena. Onde era a APAS? A APAS era na Avenida São Gualto, 346. Qual era o tamanho desse lugar? Era uma sede pequena, tinha um auditório pequeno e aliás, aquele prédio foi construído na minha gestão. Quem frequentava a APAS naquela época? Eram supermercadistas. Na época não havia assim, o comerciante ainda não estava doutrinado para fazer parte desse tipo de eventos. Parecia que ele tinha autonomia, mas aos pouquinhos nós fomos catequizando essa gente e a APAS passou a ser um organismo respeitado até pelo governo. Na sua gestão foi onde aconteceu a primeira feira dos associados, Foi. dos fornecedores. Foi. Qual era o objetivo de fazer essa feira? Por que juntar todas essas pessoas num lugar? Qual era o objetivo disso? A feira era uma espécie de exposição de produtos, porque só o supermercadista não faria essa feira. Era preciso a participação do fornecedor. Então o fornecedor com o varejista é que completaram esse status do supermercado. Que eles tinham que se entender, afinal de contas o fornecedor é quem passa o primeiro preço, que vai para toda a rede. Exatamente. Então ali era um ponto de encontro dessas pessoas para quê? Exatamente. Quer dizer, as feiras tiveram essa faculdade de unir fornecedor e varejista e até o consumidor. Nós tivemos diversos planos, começando lá com o Plano Cruzado, em 1986. Infelizmente, eu estava na direção da APAS. E era o ministro da Fazenda, o ministro Funaro Bellamana. Foi o pior episódio que nós tivemos nesse país. Fora o episódio Collor. Veja, a função maior da APAS hoje
contrariamente daquele tempo que nós tínhamos, que era cuidar de abastecimento, ela hoje tem que cuidar do sistema político. E eu interpreto que hoje a função da APAS ou das associações é uma função política. O que pode ser perigoso também, né? Sim, ela tem que estar atenta a certas legislações ou certos políticos que colocam legislações impossíveis de serem seguidas. Essas funções políticas que eu acho que hoje cabem às associações. E com benefício final também, claro, para o consumidor, que é o mais interessado. Correto. Obrigada. Agradeço a entrevista do senhor. As ordens. Mais alguma coisa que o senhor acha importante falar? Eu acho que está satisfeita. Outras coisas, nós editamos um livro há pouco tempo. Vocês devem conhecer a APAS, propiciou, é de autoria minha e do João Fernandes de Almeida, que era meu companheiro. Quando ele não estava na presidência, estava eu. E lá tem muitas informações. Muito obrigada. Bom. Que bom que o senhor participou. Obrigada. A dor vai curar essas lágrimas. O soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esses cortes. Flores. E hoje, como o senhor enxerga a APAS? Hoje enxergo a APAS como um órgão de orientação para o comerciante e nós sempre defendemos, enquanto presidente da APAS, a liberdade de preços. Deixa a livre concorrência é o melhor tabelamento, porque o consumidor hoje está muito orientado dos preços, principalmente no setor alimentício, que é o que mais ele consome. E a imprensa acompanha isso também. E a imprensa acompanha. Em todo esse tempo, se o senhor puder definir em uma palavra essa gestão, essa participação imensa na história da APAS, qual seria essa palavra? Aprendizado, experiência. O senhor Furquim assumiu a APAS no momento de ebulição política e mudança no sistema monetário. Collor tinha assumido a presidência e tomou medidas drásticas, confisco da poupança de boa parte dos brasileiros, privatização e abertura das importações, tudo como forma de conter a inflação. O consumidor ficou aterrorizado e confuso por ser privado de suas economias e não entender as novas regras. Diante desse cenário, a APAS se tornou porta-voz das novas regras. O senhor Furquim e os economistas experientes que trabalhavam na APAS puderam esclarecer e orientar tanto a população quanto o próprio setor supermercadista. Desde o início de seu mandato, Furquim assumiu o compromisso de rebater críticas infundadas dos meios de comunicação, demonstrando a importância do setor na economia do país e principalmente o papel relevante que tem na vida de uma comunidade. Como marca de sua gestão, podemos destacar a disponibilidade para esclarecer e informar. Começou nos anos 90, 1991, o final da gestão foi até 1996. O senhor ficou durante 3 gestões nesse período e nessa época era o Plano Collor, 2, né? Sim. Uma das primeiras providências que eu fiz na APAS, e junto com a diretoria da época, foi abrir a APAS à imprensa, ao público, ao governo. Então, nós passamos a informar via imprensa. E quando o consumidor chegava ao supermercado, ele já sabia que aquele produto, ou se já tinha aumentado, ele já tinha conhecimento, ou já sabia que ele iria aumentar.
Agora, nos anos 90, já com quase 20 anos de experiência da associação, já viu uma expansão no número de associados. No começo começou com um número pequeno, esse número se expandiu até chegar hoje a quase 1.500 associados. O pequeno supermercadista do estado de São Paulo, tanto na Grande São Paulo quanto litoral e interior, eles achavam que a associação era uma associação das grandes empresas. E nós fizemos então um trabalho de trazer pequena e a média empresa para a APAS. E nós saímos na época de menos de 300 associados, 200 e poucos associados, para mais de 1.200 associados. Senhor Armando, a revista da APAS foi feita na gestão do senhor? Sim, foi um meio que nós criamos de comunicação e atualmente chama-se Supervarejo. Uma outra, a APAS já tinha uma feira, muito pequeno porte, terceirizada. Criamos então a feira própria dentro da APAS e nós conseguimos então, a primeira feira que eu fiz teve cerca de 650 participantes, uma quantidade muito pequena de expositores, e passamos então a fazer do Center Norte, primeiro com o pavilhão, hoje com os 4 pavilhões, mais um aumento feito, e estamos enchendo totalmente a feira. Sr. Peralta, qual seria então a característica mais marcante desse período todo de gestão? Eu diria que é transparência. Transparência. Participação e transparência. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Então vamos começar falando de como foi sua primeira gestão, que não era como presidente da associação, mas como vice. Eu diria que a minha gestão foi uma das piores épocas que nós atravessamos na APAS, que era uma época de inflação de 60%, 40%. Vivíamos um colapso nacional. E quando eu entrei na APAS, o meu desafio era esse, era justamente mostrar que o associado não se remarcava, ele recebia uma remarcação por parte do fornecedor e automaticamente nós repassávamos isso para o consumidor. Agora um pouquinho à frente, nos anos de 95, 96, quando a economia já estava mais estabilizada, a moeda principalmente estabilizada, governo novo de Fernando Henrique Cardoso, como foi a gestão do senhor aí sim, nessa época? Era na época que veio o Fernando Henrique com o RV, a famosa RV, a transformação, isso veio trazer uma tranquilidade que ninguém acreditava até que ficasse muito tempo. Com todos os planos anteriores, desde o plano Sarney e outros que passaram, não deram certo. Nós achávamos que também era mais um que não ia dar certo. Mas para o bem de todos, esse plano veio, trouxe tranquilidade para todo mundo e hoje eu diria que não precisa mais daquelas maquininhas. Por que o senhor entrou na APAS? Eu era revoltado, eu sempre olhava na televisão e falava, supermercados aumentaram os preços. Eu tinha a minha empresa e eu recebia as tabelas, muitas, como eu disse, semanais. E falou, pô, mas não é assim, mas não é né? assim, As não pessoas aumenta, não sabem o que acontece. uma sequência com aumento que veio o aumento para nós. Eu queria dizer que não era supermercado, era indústria. E aí eu passei o recado para todos os supermercadistas hoje sabem quanto foi difícil, mas hoje estão felizes porque vive uma tranquilidade de inflação, mas na época não era assim. Na época alguém precisava falar. E como você definiria então a gestão? Se pudesse, em poucas palavras, sua contribuição para a APAS? Eu trabalho com vontade, eu não faço nada sem vontade. E o senhor continua no setor varejista, atuando aí no setor varejista. Como o senhor vê a APAS hoje e no que ela te ajuda diretamente? E eu diria assim, a APAS hoje eu vejo diferente do seu lado de fora, não faço parte do dia a dia dela, mas convivo com ela. E eu fico feliz de ver a grandeza de uma associação tão grande, tão bela. Ela tem hoje uma sede que poucas associações têm essa sede. E eu, um pouco do meu dedo, nem sei do dedo mindinho, fiz parte um pouco disso. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Falar é complicado, quero mais. Em 97 eu já tinha um conhecimento fantástico do setor e também da própria associação, e aí, pelo que eu tinha sentido, quando eu falava com a imprensa, quando
conversava com o governo. Então aí já a primeira medida foi fazer o índice de preços ao consumidor, que é o índice de preço da APAS, feito pela FIP, para mostrar para a sociedade que nós não éramos os vilões, aqueles que realmente levavam à inflação. A outra coisa que eu fiz como presidente foi o censo, porque eu dizia, não, em São Paulo tem 20 mil lojas. Olá, eu sou Érica Reis e estou aqui para contar uma história que começou na cidade de São Paulo em 1971. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Uma história de gente visionária, empreendedora, pioneira. Gente que coloca os interesses dos supermercadistas em primeiro lugar. E essa história é da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Ela será contada por meio de relatos de presidentes. Um grupo muito especial que, com trabalho, dedicação e paixão, transforma sonhos em realidade. Vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora. Sr. Francisco, como foi a experiência de ser o primeiro presidente da então recém-criada APAS? Foi uma experiência ótima, criando uma entidade de venda ímpar no Brasil, que não tínhamos experiência de supermercado, mas nos unimos e fizemos uma política de bom preço, tudo para conquistarmos a população. Quando começamos a conquistar a população, surgiu o problema dos sindicatos. Os sindicatos foram contra a abertura do supermercado sábado, domingos e feriados. Bem, eu gostaria de terminar com uma palavra, uma característica que defina a sua gestão. Então, a gestão é eficiente. Bom, nós vivíamos uma época do tabelamento. Então havia uma fiscalização muito intensa nas empresas que vendiam alimentos. Na sua gestão foi onde aconteceu a primeira feira dos associados, dos fornecedores. Foi. Qual era o objetivo de fazer essa feira? As feiras tiveram essa faculdade de unir fornecedor e varejista e até o consumidor. 15 anos de dedicação à APAS, a associação. Como era dividir o tempo entre o seu trabalho, o seu negócio, sua família e a associação? A família talvez tenha sido a mais sacrificada, porque a gente acabava dando maior atenção aos deveres profissionais. Mas tudo se resolveu porque, havendo boa vontade e você tendo também devoção e ajuda, também. Então valeu a pena. Valeu a pena. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Porque Fernando teve que trabalhar muito para abrir o Silvas, um outro grupo que quis fazer o supermercado. Então eles abriram o Pega e Pague. Quando ele começou com esse negócio de supermercados, ele se encantou por isso, então ele se dedicou totalmente. Ele foi presidente da Abras e depois da APAS. Ele era uma pessoa dedicadérrima e muito capaz, muito. Nós tínhamos, naquela época, primordialmente a função de regular o abastecimento. Os problemas que nós tínhamos sempre era em razão da falta de abastecimento. Uma das funções nossas
junto ao poder público foi inspirar confiança no nosso trabalho. Isso, felizmente, nós conseguimos. A organização da APAS não só beneficiou os associados, como a população consumidora e principalmente o governo. Porque o governo, nesse caso, teve um canal de confiança para atingir o consumidor. E eu interpreto que hoje a função da APAS ou das associações é uma função política. O senhor Furquim assumiu a APAS no momento de ebulição política e mudança no sistema monetário. Diante desse cenário, a APAS se tornou porta-voz das novas regras. O senhor Furquim e os economistas experientes que trabalhavam na APAS puderam esclarecer e orientar tanto a população quanto o próprio setor supermercadista. Uma das primeiras providências que eu fiz na APAS, e junto com a diretoria da época, foi abrir a APAS à imprensa, ao público, ao governo. Um pequeno supermercadista do estado de São Paulo, eles achavam que a associação era uma associação das grandes empresas. E nós fizemos então um trabalho de trazer pequena e a média empresa para a APAS. Senhor Armando, a revista da APAS foi feita na gestão do senhor? Sim, foi um meio que nós criamos de comunicação e atualmente chama-se Supervarejo. A primeira feira que eu fiz teve cerca de 650 participantes, uma quantidade muito pequena de expositores, e passamos então a fazer do Center Norte, primeiro com o pavilhão. Senhor Peralta, qual seria então a característica mais marcante desse período todo de gestão? Eu diria que é transparência. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer. Por que o senhor entrou na APAS? Eu sempre olhava na televisão e falava, os supermercados aumentaram os preços. Eu tinha a minha empresa e eu recebia as tabelas, muitas, como eu disse, semanais. E falou, pô, mas não é assim, mas não é né? assim, As não pessoas aumenta, não sabem o que acontece. uma sequência com o aumento que veio o aumento para nós. Eu queria dizer que não era supermercado, era indústria. E aí eu passei o recado para todos os supermercadistas hoje sabem quanto foi difícil, mas hoje estão felizes porque vive uma tranquilidade de inflação, mas na época não era assim. Na época alguém precisava falar. E como você definiria então a gestão? Se pudesse em poucas palavras, sua contribuição para a APAS? Eu trabalho com vontade, eu não faço nada sem vontade. Um dia feliz, às vezes é muito raro. A primeira medida foi fazer o índice de preços ao consumidor, que é o índice de preço da APAS, feito pela FIP, para mostrar para a sociedade que nós não éramos os vilões, aqueles que realmente levavam à inflação. A outra coisa que eu fiz como presidente foi o censo, porque dizia, não, em São Paulo tem 20 mil lojas, 30 mil lojas, 15 mil lojas, tinha tudo, menos o número correto. Então nós fizemos o censo e fomos saber quantas lojas tinham. Então vamos falar um pouco agora sobre a construção da sede da APAS na Rua Pio 11. Eu acho que a APAS está muito bem, por ter o nome do comendador e aquilo é uma bandeira, tanto o prédio como a pessoa que dá nome ao prédio. São duas bandeiras do setor. Eu acho que não poderia ser coisa melhor. Em uma palavra, como você definiria a sua gestão frente à APAS? E eu acho gratificante. Apesar do receio que toda a sociedade, todo o setor empresarial tinha, acredito que a indicação do presidente do Banco Central, as ações tomadas logo no início do governo foram importantes. Tive a honra de receber uma sede nova, gestões que foram muito bem trabalhadas. É uma gestão que não foi minha só.
eu considero uma gestão de todos. Então, a palavra união, ela reforça bem esse trabalho que foi feito, já que nós contamos sempre com a participação de todos os diretores, de todos os associados. Esse foi um trabalho que me deixou muito feliz, muito orgulhoso de ser supermercadista. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. E na praia da Costa que tudo se transe. O presidente Sussumo deixou a entidade bem organizada, tranquila, e essa economia estável que nós vivemos desde o Plano Real fez com que todos os setores e também o setor de supermercados pudesse conviver com a estabilidade econômica. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a feira e o congresso, que hoje é a maior do segmento no mundo. Nós quebramos os recordes todos os anos, né? A feira vem cada vez mais se fortalecendo como uma feira de negócios internacional. Entre tantas conquistas nesse tempo de gestão, qual o senhor considera a mais importante? Esse fortalecimento da imagem institucional foi importante, esse respeito perante os governos, os parlamentares, mas também o respeito do próprio setor. Nós saímos aí de 1.000 associados para 1.500 associados. Trouxemos para a entidade, principalmente os pequenos, e fizemos vários convênios para atender essas necessidades dos pequenos supermercadistas. Número reduzido de palavras, como você definiria essa gestão? Uma gestão participativa, onde todos os diretores, todos os vice-presidentes, os diretores regionais tiveram voz. Isso foi um trabalho de equipe. E engana-se quem pensa que essa história chegou ao fim. Este é apenas o começo de mais um legado. Um legado presente em cada consumidor bem atendido, em cada conquista do setor supermercadista. A esse grupo visionário, o nosso muito obrigado. O legado de vocês é uma inspiração para todos nós.